Então, nós vamos retomar no parágrafo 547, os sinais do reino de Deus. É isso mesmo, né? Então, tá bom. Perfeito. Vamos pedir a graça do Espírito Santo de Deus para que venha nos iluminar e nos dar toda a capacidade e a revelação necessária para entendermos a vontade de Deus. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos Os vossos vossos fiéis e acendei neles o filhos, o fogo do fogo do vosso amor. vosso amor. Enviai vosso Enviai vossos. Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos lá, então, vou começar lendo, tá bom? Daí a gente troca depois. Os sinais do reino de Deus. Jesus acompanha suas palavras com numerosos milagres, prodígios e sinais. Atos 2, versículo 22. Que manifestam que o reino está presente nele. Atestam que Jesus é o Messias anunciado. Os sinais operados por Jesus testemunham que o Pai o enviou. Convidam a crer nele. Aos que a ele se dirigem com fé, concede o que pedem. Assim, os milagres fortificam a fé naquele que realiza as obras de seu Pai. Testemunham que ele é o Filho de Deus. Eles podem também ser ocasião de escândalo. Não se destinam a satisfazer a curiosidade e os desejos mágicos. Apesar de seus milagres tão evidentes, Jesus é respeitado por alguns, é rejeitado por alguns, acusam-no até de agir por intermédio dos demônios. Ao libertar certas pessoas dos males terrestres, da fome, da injustiça, da doença e da morte, Jesus operou sinais messiânicos, não veio, no entanto, para abolir todos os males da terra, mas para libertar os homens das mais graves das escravidões, a do pecado, que os entrava em sua vocação de filhos de Deus e causa todas as suas escravidões humanas. O advento do reino de Deus é a derrota do reino de Satanás. Se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus já chegou a vós. Mateus 12, 28. Os exorcismos de Jesus libertam homens do domínio dos demônios. Antecipam a grande vitória de Jesus sobre o príncipe deste mundo. É pela cruz de Cristo que o reino de Deus será definitivamente estabelecido. Deus reinou do alto do madeiro. Até aqui.
que bom, né, que essa meditação, porque nós estamos justamente no fim do tempo comum, né? E o último dia do tempo comum, né? O último tempo é a semana de Cristo Rei, né? E nós estamos, hoje é o último dia dela, não é isso? Olha que interessante, né? E nós estamos meditando justamente isso, né? Que na realidade o reino de Deus se concretiza, né, quando Jesus é crucificado. Mas vejam bem, existem duas distinções aí, né, que a gente tem que ver. Jesus é o rei do universo, né? Por ele todas as coisas foram feitas, nele todas as coisas foram feitas. Deus é o Senhor de tudo e ele reina sobre os anjos, né? Ah, se o meu reino fosse deste mundo, né? Eu pediria ao Pai e ele enviaria os seus anjos para me defender. Então, o reino dele sobre todas as coisas, ele já existiu sempre, né? Porque tudo foi feito por ele, para ele e com ele, né? Mas aqui nós estamos falando de um reino que é o reino sobre os homens, sobre a humanidade. Então, este reino foi concluído, realizado, justamente no sacrifício do madeiro, né? Na cruz. Porque, como nós bem sabemos, né, dos três munos sacerdotais, o muno profético, sacerdotal e régio, né? O munus régio exercido por Jesus não é aquele rei que recebe, mas é aquele rei que dá, aquele rei de pastor, né? É aquele que faz aquilo, tudo aquilo que é necessário, né? E quando Jesus, no alto da cruz, ele diz as suas últimas palavras, né? Pai, em tuas mãos entrego a minha alma. Tudo está consumado. Esta palavra, ela foi a última palavra que fecha toda a realização necessária de Cristo, né? Para que ele realmente se tornasse, né, e se colocasse como rei de todos os homens, né? Então, o reino de Deus, ele se cumpre, ele chega a seu apogeu, e aqui diz, né? Deus reinou do alto do madeiro, né? Então, na cruz, Jesus, ele se torna o rei dos homens também. Ele já era senhor dos homens, né? Porque ele criou todos os homens. Mas na cruz ele também se torna o rei dos homens. Mas o importante desse parágrafo aqui é que eu acho muito interessante. As pessoas buscam as coisas que Deus tem para dar, buscam os milagres, buscam os sinais, né? Mas na realidade, tudo isso que as pessoas buscam é apenas um adereço para que nós creiamos naquele que tudo pode, que é Jesus Cristo, né? Então, os sinais eram apenas o testemunho de que ele era Jesus, né? De que ele era Deus, de que ele era o Filho de Deus. Então, se nós nos atemos na nossa fé de uma forma medíocre, somente esperando sinais, significa que nós estamos precisando ainda de confirmação. Senhor, eu preciso que o Senhor faça isso para que eu acredite, para que eu creia, para isto, para aquilo. Ah, se o Senhor é verdadeiramente Deus, então faça isso. Ah, se o Senhor realmente existe, então faça aquilo. Entende, gente? Que a busca de sinais é algo que é temerário, né? E é justamente aqui que ele fala no versículo, no parágrafo, aonde existe um ponto que é no final do 548. Eles podem, os sinais podem também ser ocasião de escândalo e de queda, né?
não se destina a satisfazer a curiosidade e aos desejos mágicos, mas como está lá em cima, eles se existem apenas para testificar que Jesus é Deus, Jesus é Rei. Né? Então nós devemos pedir? Sim, porque ele mesmo diz: pedi e receberei. Né? Peçam as coisas, mas ficar esperando isto como uma comprovação se verdadeiramente Deus existe, ou se ele está me ouvindo, ou se ele isso ou aquilo, é uma falta da verdadeira fé necessária para a nossa salvação. Né? Essa meditação que eu queria fazer com vocês. Por favor, é, corroborem com isso que nós estamos meditando. Não, é assim, eu queria mostrar também que assim, Chega mais perto. o reino está presente nele, né? Lá em cima, 547. Então, assim, ele é o reino de Deus, né? Jesus é o reino. Sim. Ao mesmo tempo é muito forte, porque assim, só através dele que a gente pôde se tornar filho e filha de Deus outra vez, porque enquanto isso nós não tínhamos essa possibilidade, né? Exatamente. Os sinais, né, Vânia, são para mostrar isso apenas, né? Aham. É. Martin, você ia mostrar alguma coisa? Ah, eu só ia fazer um comentário interessante aqui dentro que fala justamente, né? Atestam que Jesus é o Messias anunciado através, inclusive, dos milagres e das obras que ele fez durante a sua vida e que ele faz até hoje, né? Se a gente for olhar, até hoje a gente é atendido, ou principalmente hoje. O interessante, o que me surpreende, aliás, estava até conversando com a Roseli faz pouco, com todos esses sinais, como e é a pergunta que eu me faço: como existe pessoas que não creem em Deus, que não creem em Jesus? Mesmo quando o milagre toca o lado deles, ou até muitas vezes em cima. Vou até um passo mais à frente. Muitas pessoas recebem os sinais, inclusive nós na nossa caminhada, recebem os sinais, os pequenos milagres, às vezes até grandes, né, em nossas vidas, e isso deveria ser o suficiente para que, se a gente fosse tão racional e tão inteligente como a gente diz que é, né? Deveria ser mais do que o suficiente para fazer a gente mudar de vida. E nem sempre é isso que acontece. Aliás, a maioria das vezes é o que não acontece. A pessoa recebe na hora aquela graça, né? Se anima, fica tão feliz, e a partir de alguns meses, algumas semanas após aquilo, né? Depois de algumas semanas, aquilo cai no esquecimento. E aí eu olho e falo assim: o, o quão poderoso, e é poderoso, o inimigo para conseguir fazer a gente cair de novo nas coisas do mundo e tirar a atenção do que realmente foi bom e foi feito por Deus em nós. Como a gente cai de novo exatamente em cima das mesmas coisas, ou mais ainda, como a gente não crê, né? Vendo as coisas acontecendo por perto. Isso que, na leitura aqui dentro, me faz eu pensar, né? Ele operou os sinais messiânicos. Todo mundo sabe. Eu duvido. São muito poucas as pessoas, não posso dizer muito poucas as pessoas, porque quem foi levado a uma doutrina completamente oposta e errada, né? E nunca viu nada da obra de Deus, de Jesus Cristo, não vou falar de Deus, porque de Deus sempre vê, né? Pode ser que realmente não tenha nada que o motive a ir para o lado de Jesus Cristo. Mas as pessoas que tomaram algum conhecimento e viram, normalmente já viram algum tipo de milagre, algum tipo de sinal. E nem sempre são tocadas.
ou quando são tocadas, em um tempo muito curto, viram as costas e voltam para a escuridão. Isso é o que me passa na cabeça aqui agora. Inclusive eu, né? A gente, quando Sim, peca, a gente está fazendo exatamente isso. Você sabe que Jesus Cristo é a luz, você sabe que Ele é o reino, né? Ele é justamente o rei, e a gente peca. sim. Porque o nosso eu, né, é aquilo, é morrer, morrer no seu eu, né? Eu acho que é isso, entendeu? É Apesar difícil da isso, né? gente querer muito a Cristo e a buscar muito, eu tô falando de mim agora. O Uhum. nosso eu ainda impõe muita coisa que é maior, entendeu? Então é o morrer de cada dia nosso, do meu interior, daquilo que eu quero para mim, daquilo que eu acho, daquilo que é querer e querer o que ele quer. Então eu acho que é esse conflito enorme, né? O tempo inteiro. E, e nem todo mundo tem essa abertura para morrer para si mesmo, né? Eu me lembro nesse acompanhamento lá na igreja do Bom Jesus, né? Surgiam muitas pessoas desesperadas, né? E a gente fazia o acompanhamento, né? Dessa pessoa, orava para ela, fazia o acompanhamento, etc. E tal. E há um caso que me assustou muito, assim, que era um rapaz, era um homem que era de alto nível da sociedade de Limeira, sabe? Ele sempre foi muito reticente, não olhava muito na cara de ninguém, tal, e de repente a mulher dele o largou. Esse homem ficou desesperado, né? E em prantos ele foi para a igreja, né? E eu pude acompanhá-lo num período aí de alguns meses, né? Dando-lhe sentido para aquilo que tinha ocorrido, fazendo, mas ele falava, ela vai voltar para mim, ela vai voltar para mim. E eu falava, vamos rezar, vamos orar. E oramos por muito tempo juntos, né? Houve uma evangelização dele, mas houve uma certa evangelização. Por quê? Porque aconteceu que, quando ele conseguiu a mulher de volta, ele sumiu. Sumiu. Eu me lembro de eventos na cidade onde eu encontrava com ele não olhava mais na minha cara. Ele voltou a não me conhecer como antes, né? Então, é, eu não estou julgando ele como pessoa, mas eu estou enxergando que ele tinha apenas a necessidade de algo, então ele queria uma graça. Ele não queria o Senhor da graça. Ele estava lá como se estivesse num supermercado fazendo a compra de algo que ele precisava, né? A partir do momento que ele precisa, ele já não precisa mais de Deus. Isto é uma limitação intelectual mesmo, né? É uma burrice, né? De você querer a graça, mas você não quer nada do Senhor da graça, né? É como se eu só trabalho para comprar um celular, eu compro um celular, aí eu não vou mais no emprego, porque eu já tenho o celular, mas eu deixo de ter o sustento para tudo o resto da minha vida, né? Ele não entendeu nada. Então, o que eu percebo disso, Martin, é que o imediatismo das pessoas, né, e se fechar para o que elas querem, que está muito relacionado com o que a Vânia disse. Eu não quero mudar, eu quero apenas o que eu tenho, o que eu gosto. Uhum. Né? Eu quero continuar com a minha vida. E isso acontecia muito com Jesus, que ele veio e ele estava desacomodando muita gente que estava vivendo bem já do jeito que estava, né? E eles não queriam enxergar nada que mudasse a sua realidade. Eles queriam continuar vivendo naquela vida, eles não queriam a verdade, eles queriam aquela vida deles, né? Então, esse não se abrir a, a, a,
E aí tem aquela velha frase que diz, né? Para quem crê, não é necessário nenhum milagre. E para aquele que não crê, nenhum milagre vai ser o suficiente para que ele creia, né? Porque é a obstinação do homem em seguir os seus próprios pensamentos, as suas próprias ideias e as suas próprias vontades. Então, sem o que a Vânia falou, que é perfeito, eu estou só complementando. O que a Vânia disse é perfeito. Sem eu morrer para mim mesmo, para as minhas vontades, para o que eu quero, para o meu projeto de vida, né? Sem isso, nenhum apóstolo tinha se tornado apóstolo, né? Ninguém tinha largado o barco, né? Ninguém tinha largado a cobrança de impostos, que era o senador da época, né? Ninguém tinha largado nada. As pessoas iam continuar a viver. Então, os sinais para aqueles funcionou, para os apóstolos funcionaram, para os saduceus, para os fariseus que já estavam muito bem na fita, né? Aí era diferente, a não ser aqueles que se abriram para a verdade, além das suas misérias. A Vânia e o Rogério devem enxergar uma coisa que tanto a Roseli e eu, a gente enxergou também na comunidade de Michigan. A gente vê muita gente chegando do Brasil e participando no início todo motivado, todo alegre, feliz de estar participando na comunidade, mas você vê que com um tempo, quando eles começam a se enturmar com as coisas do mundo que tem ali por perto, né? Que consegue ter o carro, consegue descobrir onde é que está a loja, descobre que tem outras pessoas do lado de fora e consegue. Você vê o calor amornando, amornando, amornando. E aí, assim, do 100 que chega, fica 3, 4, né? E vai ficando assim. E pessoas engajadas dentro da comunidade mesmo, que continuam indo lá e servindo e coisa, esses ficam. Esses têm os seus altos e baixos, lógico, todos nós somos humanos, todos nós temos caráteres diferentes, né? Mas a grande massa, ela passa por lá, tá? Ela não, e ela vê o calor da comunidade, ela vê o pessoal, o acolhimento, fica toda feliz e normalmente essa felicidade dura 3 meses, 6 meses, e ó, evapora. Sim, sim. Né? É A a nossa mesma comunidade não é diferente, né, Jair? Sempre foi igual. E lá passou 1 milhão de pessoas já. né? Lá já passou 1 milhão de pessoas. Muita gente, muita gente. Nossa. Não dá nem para. Você lembra de fulano? Não dá para lembrar, porque é muita gente, né? E vai e tem também os altos e baixos, né? Tem os altos e baixos. O Oswaldo, eu gostei de só fazer 2 sinalizações aqui. Primeiro que Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade, quando criou o homem, sabia o que estava criando. Quando Jesus faz aqui, ó, na primeira linha, Jesus acompanha as suas palavras com numerosos milagres. Numerosos. Então, 3 anos fazendo milagre full time, né? Mas por quê? Porque ele conhecia, ele sabia com quem estava lidando. Sabia. Então, sabia. Então, foi necessário, é necessário ainda. E não vai, olhe bem, pessoal, não vai fugir do Evangelho. Muitos Sim, serão chamados e poucos escolhidos. sim, Vai ser assim. Cabe a nós se enturmar e ser promovedor do bem, né? Você está promovendo o bem, você está promovendo o bem, e aí essa graça pode chegar até aquela pessoa. O segundo ponto, que mais uma vez o catecismo vai nos dar esse tom, né? No 549, Jesus operou os sinais messiânicos, não veio, no entanto, para abolir todos os males da terra, mas para libertar o homem do mais grave das escravidões,
a do pecado. E esse é por que ele nasceu, o anjo falou, né? O anjo falou. Você chamar ele de Jesus e ele vai vir para derrotar o pecado. A nossa salvação é esse aí. E fechando com o que vocês falaram aí, o Marco, todos falaram, foi muito bom, positivo, beleza. Deus reinou do alto do madeiro. É, se ele não morre na cruz, ele não era o Cristo. Então, ele cumpriu certinho, perfeitamente, o sacrifício propiciatório, tudo certinho, para nós termos hoje o nosso Salvador junto a Deus Pai lá. Morreu, foi enterrado, ressuscitou no terceiro dia e subiu aos céus. Amém. Amém. Podemos proclamar isso no mundo inteiro. Podemos proclamar para o vizinho, na novena de Natal. Podemos proclamar isso daí. Amém. Amém. Deus nos o poder de nos tornar filhos de Deus, né? Exatamente. Exatamente. Marisa, uma observação? Roseli? Não. Rogério, que quer fazer uma partilha? Só afirmando a informação do Martin, que na realidade a comunidade brasileira é extremamente volátil com relação à fé cristã. Muitas pessoas, eles chegam no Brasil e procuram na igreja um encontro social, uma motivação social. Então, eles Sim, estão sedentos não para compartilhar e participar da comunidade na fé, eles estão sedentos para participar e conhecer pessoas que eles possam ter contato social. sim, É notório quando a família chega e o foco é na fé. Eles têm uma chegada e é diferente, né? um contato com a gente totalmente diferente. Sim, Eles já chegam, já, olha, estou aqui, o que eu posso fazer? Eu fiz isso, trabalhei lá, eu fazia parte dessa comunidade lá, eu tinha essa atividade. Eu estou aqui, vocês me falam, não, amanhã eu vou estar aqui de volta, vocês vão lá, eu vou fazer isso. Então já é uma outra motivação. sim, Então, infelizmente, essa comunidade ou esse pessoal é pouco. E a gente continua na nossa luta no dia a dia, tentando trazer, tentando aumentar, tentando melhorar. O Padre Roberto está aí, tudo lá, mas é um, é um grão de cada vez. E não é então, nosso, né? É É, Cristo que faz e ao mesmo é, tempo é Ele que sabe. E o que eu sinto, assim, até complementando o Jair, eu acho assim, mesmo nós, na nossa fé, nós somos todos assim, quebrados, nós não somos inteiros, né? Então, eu sinto assim, que bom se a gente consegue fazer algum bem para algumas famílias quando eles chegam, entendeu? E aí é eles com Deus, né? Não é mais conosco, porque exato. até o Martin falou assim, não, porque tem uma boa acolhida. Nós somos muito criticados que nós não fazemos uma boa acolhida pelas próprias pessoas envolvidas, entendeu? E aí eu penso assim, então, o que a gente pode fazer mais, né? E hoje eu tenho convidado essas pessoas que criticam, falar, então, o que você quer fazer? Como que você faz? Sim, Entendeu? qual que seria a sugestão? É, Mas cada um tem que ter, mas, vai ter o assim, seu próprio tempo. e é isso, enquanto a gente puder manter no nosso coração que nós estamos a serviço de Deus e não das sim, pessoas. exatamente. Mas assim, os resultados não são importantes, né? É, O importante é que a vontade de Deus seja feita, né? É o que isso. Madre Teresa falava, né? Quando perguntaram para ela, mas a senhora não fica frustrada, né? Com todo mundo que a senhora cuida, né? Morre, né? Ela falou, eu não estou aqui para ter sucesso, né? Nas coisas, né? Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus, porque são todas as oportunidades, né?
São sempre oportunidades. A gente fez, nossa, anos e anos, né, Jair? Cursinhos de noivo, né? 20 anos aí fazendo cursinho de noivo, cursinho de preparação de batismo. E tinha gente que estava lá só para receber autorização, não estava nem aí. Mas, uma vez eu fui conversar com o padre Gustavo, falecido padre Gustavo, Monsenhor Gustavo, né? E eu desabafei com ele, padre, a gente fala, mas as pessoas não estão muito aí, elas estão mais lá para cumprir a regrinha aí, né? Aí ele disse, Oswaldo, é tudo oportunidade, né? Então, não se preocupa, né? De repente, Deus traz a pessoa pelos motivos errados, né? E dali surge algo correto. Então, a gente tem que continuar fazendo o que Deus pede, né? Só porque o sucesso é Ele, né? Ele é o sucesso, né? Não existe outro fim que não seja aquele que leve a Ele, né? Aí, ó, Vânia, para você a resposta. A acolhida que as pessoas querem é festa, tá? E a acolhida que a É, gente deve dar, sabe qual que é? É trabalho. Chegar e falar assim, bem-vindo à comunidade, agora você vem cá e vai trabalhar comigo, vamos ok? E trabalhar. bota para trabalhar mesmo, bota para suar. Porque ali você já separa o joio do trigo logo de cara, É, já fala, vem, vem, vem. É. Mas que tem sem gente assim, que chega e vai humildade trabalhar e ninguém vai muda também, participar, né? entendeu? Então, tem de tudo. Fala, Tem. gente. Oswaldo, Aí, deixa eu só dar um complementar no que a Vânia falou, muito importante. Mas nós, por sermos seres humanos, a gente gosta de ver com os olhos a semente cair e a planta crescer. é, E às vezes a nossa parte é só jogar semente, não é para ver é. crescer, dar o fruto e Um colher. planta, outro Mas a colhe, né, Jair? colheita, não, talvez não seja. Deus é que sabe aonde está, né, qual é a hora dele. Pessoas com 60, 70 anos tá se convertendo e chegando, né? E aí? O importante é nós estarmos preparados para colher, nós estarmos preparados para jogar semente, estarmos preparados para ter o que falar. Enfim, Senhor, seja feita a tua vontade. O caminho do profeta Jeremias foi terrível, não, Jair? Né? Ele chegava para Deus e falava: ninguém gosta de mim, né? Eu só falo coisa que vai trazer. É só puxar a perna dos outros, falar que não pode, falar que está errado, falar. Ou seja, o papel dele era terrível, mas era necessário, né? E ele lançava as sementes para ser colhido lá na frente. Então, um planta, o outro colhe. A gente não sabe quem que vai colher muito fruto do que nós estamos falando, do acolhimento que vocês fazem hoje para essas pessoas, mas nós cremos que pela fé a obra de Deus é perfeita, né? Então, isso será realizado de alguma forma na vida deles e dos nossos filhos. Se essa não for a nossa fé, né, mesmo não vendo os frutos do nosso trabalho, né, se a gente não continuar trabalhando, nós não somos dignos de trabalhar nessa vinha. Mas é uma parte humana, como o Jair e a Vânia falou, que é dificílima, né? Você Oswaldo, existe, né? trabalhar e não ver resultado. É inegável que os milagres aconteceram do bom Jesus. É inegável, não tem como negar. Não tem como, né? Não tem como negar. A pessoa foi embora, foi participar da paróquia dela, que fica mais perto da casa dela. Paciência, vai com Deus, Deus abençoe. Mas não dá para negar tudo que aconteceu. Não. E Estamos ninguém na nega, base, né? estamos na base. Nós tivemos um grupo, Vânia, com 600, 700 pessoas. Hoje tem 50. Mas você vai numa missa, num casamento fora da sua paróquia, ô, você tá bom? Quer dizer, a pessoa que recebeu a graça ali está lá na outra paróquia.
E aí e vai se convivendo, e vai se vivendo essa realidade católica, essa realidade cristã. Sim. Vamos continuar mais um pouco? O Martin, quer ler para a gente, Martin? Já cancelar hoje à noite, hein? Ok. As chaves do reino. Desde o início de sua vida pública, Jesus escolhe homens, em número de 12, para estar com ele e para participar de sua missão. E lhes dá participação em sua autoridade. Ele os enviou para anunciar o reino de Deus e curar. Lucas 9:2. Permanecem permanecem eles para sempre associados ao reino de Cristo, pois Jesus dirige a igreja por intermédio deles. Por isso, assim como meu Pai me confiou o reino, eu também vos confio o reino. Havereis de comer e beber à minha mesa no meu reino, e vos sentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Lucas 22, de 29 a 30. No colégio dos 12, Simão Pedro ocupa o primeiro lugar. Jesus confiou-lhe uma missão única. Graças à sua revelação vinda do Pai, Pedro havia confessado: Tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Mateus 16:16. Nosso Senhor lhe declara na ocasião: Por isso eu te digo: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencer. Mateus 16:18. Cristo, pedra viva, garante à sua igreja, construída sobre Pedro, a vitória sobre as potências da morte. Pedro, em razão da fé por ele confessada, permanecerá como a rocha inabalável da igreja. Terá por missão defender essa fé de todo o desfalecimento e confirmar nela seus irmãos. Jesus confiou a Pedro uma autoridade específica. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus 16:19. O poder da chave designa a autoridade para governar a casa de Deus, que é a igreja. Jesus, o bom pastor, João 10:11, confirmou este encargo depois de sua ressurreição. Apacenta minhas ovelhas. João 21, de 15 a 17. O poder de ligar e desligar significa a autoridade para absorver os pecados, pronunciar juízos doutrinais e tomar decisões disciplinares na igreja. Jesus confiou essa autoridade à igreja pelo ministério dos apóstolos, a particularmente de Pedro, o único ao qual confiou explicitamente as chaves do reino. Está no mudo. Você está no mudo, Oswaldo. Ah, tá bom. Desculpa. Vamos fazer uma partilha. Aquele que quiser iniciar o que foi falado, por favor, inicie. Dá para entender também porque na nossa quebra, quando a Igreja de Cristo foi, as várias vezes que ela foi tentado ser dividido, desde do movimento dos muçulmanos, mas vamos falar mais próximo, né? Do movimento de Lutero e as outras vezes, dá para enxergar direitinho qual é a vontade do inimigo em cima disso. É justamente tirar a autoridade de Pedro, que justamente tem a autoridade de ligar e desligar. Ou seja, é exatamente ofuscar o poder que a igreja tem dado por Jesus. Exatamente. E o Oswaldo, isso que o Marta acabou de falar, Oswaldo, não é uma regra a ser respeitada, uma regra a ser usada, é poder. Então, quando você fala assim,
Ah, tal dia vai ter confissão. Quer dizer, lá está o poder para absolver os pecados. Então, quando o cristão, seja ele de longa caminhada ou seja novato, quando ele descobre isso, quando ele descobre isso, através da pregação, através de momentos de oração, através de retiros, etc., há uma transformação. Porque se ele não atender a essa lógica essa forma que Deus definiu, que Jesus definiu, Pedro, eu te darei a chave do céu. Que desligares na terra, será desligado no céu. Então, isso aí é o ponto, a chave é o ponto-chave da Igreja Católica. Né? Quer dizer, e ter essa concepção na cabeça, na mente, no coração, isso vale ouro, isso vale a vida, né? Vale a vida. Aí, pessoal, aí a gente encontra essas dificuldades que essas pessoas têm. Eu achei até propício que foi falado, acho que o Marte falou, querem festa e a gente dá serviço. Tudo bem, tá perfeito, é isso aí mesmo. É desse jeito, isso é uma fala que eu tenho falado no passado, hoje não falo mais. Mas queira Deus que essas pessoas tenham esta oportunidade de receber esse ensinamento. Esse aqui é a chave para entender toda a grandeza da Igreja Católica. Toda a grandeza da Igreja Católica. Eu já falei para vocês, se eu dar uma repetidinha rapidinho, eu estou com 3 pessoas que eram, ou não eram nada, ou eram, que querem ser católicas. Então, estamos emanando ensinamentos, estamos dando curso, estamos fazendo reunião para ajudar essas pessoas a entender todo esse mecanismo. É, esse dia mesmo, a minha sobrinha, que é uma delas, ô tio, ó, tô indo, amanhã eu vou confessar. Ele falou assim, vou confessar com uma alegria, né? Então, isso daí já é um despertar, né? Já é um despertar, já é uma coisa assim, de uma mudança, né? E ela quer ser católica, vai ser crismada, foi batizada, vai ser crismada e vai casar, quer casar na igreja, tudo, quer fazer todo o sacramento. Amém. Mas a luta do mal é justamente para dividir a igreja, né? Jesus mesmo disse, né? Quando que acusam ele de ser imbuído de Beuzebu para realizar os milagres, né? Jesus mesmo explica, né? Como que eu vou expulsar demônios, né? Se o meu reino fosse de Beuzebu, né? Seria um reino dividido, né? E o reino dividido não se subsiste. Satanás sabe disso, né? Então ele quer dividir os homens. O reino de Deus é indivisível, é impossível dividir. Mas eu posso separar os homens do reino de Deus, dividindo as opiniões deles, né? Confundindo eles, né? Deixando eles à mercê de ilusões, de mentiras, né? Mas mesmo assim, hoje nós ainda temos a religião de Cristo forte, né? Forte. Existem certas fragmentações que aos poucos a igreja mesmo consegue trazer para perto de si mesma, a igreja católica, né? E aqueles que estudam nas outras denominações acabam voltando para a igreja. Por quê? Porque os fundamentos, esse finalzinho do 552, eu achei muito bom lá, aquelas as últimas 5 linhas lá, onde diz: o poder de ligar e desligar significa a autoridade para absorver os pecados. E isso é algo que é doutrina católica somente. A doutrina protestante já não tem mais isso, né? Olha, a autoridade da igreja de absorver os pecados
pronunciar juízos doutrinais, né, e tomar decisões disciplinares na igreja. Isto daqui é uma autoridade que foi dada por quem? Por Cristo. A quem? A Pedro, aos discípulos, aqueles que estavam lá, e ele soprou o Espírito Santo e disse: a quem perdoares será perdoado. Ou seja, é algo que é um fato, né, que vem se estendendo há 2000 anos, e pela hierarquia hierarquia da igreja, pelo sacramento da ordem, é transmitido, né, a cada um daqueles que são os sucessores, né, e isso é algo que preserva uma verdade e incomoda muito. Tanto é que o maior inimigo dessas ideologias que vão fora do cristianismo, o maior inimigo é sempre a Igreja Católica. Não é o protestantismo, não é os ortodoxos, não são, né, os anglicanos, não, é sempre a Igreja Católica. Né? O problema é o catolicismo, né? É a Eucaristia. Né? Eu assisti um, uma live outro dia e um pastor, olha só, como as coisas, mesmo imperfeitas, elas tendem à verdade, mas elas não encontram fora da Igreja Católica. Escute, um pastor, ele contou que ele estava, eu acho que na Síria, né? E ele foi sequestrado por muçulmanos, né? Botaram um capuz na cabeça dele e horas de estrada, e ele ali se debatendo, falando, tô morto, né? Então, levaram ele para um lugar isolado. Quando chegaram lá, tiraram o capuz, tinha um monte de pessoas na frente dele, mas jovens, crianças, adultos, tal. E aí eles falaram: olha, Jesus apareceu para nós. Nós nem sabemos direito quem porque, né, para eles é um profeta apenas. Mas Jesus apareceu para nós e pediu para que nós trouxéssemos alguém para fazer a Santa Ceia. Ou seja, nós sabemos, né, que é a Eucaristia. É. Aquele padre, aquele pastor ficou, né, embasbacado. E o pastor fez o que ele sabe, né? Ele fez a representação eucarística, não é isso? Né? Porque para eles não é a Eucaristia. Mas olha o que Jesus estava pedindo àqueles, né, que estavam ali. Né? Então, esses sinais mostram, né, que Deus age, e ele não age somente na forma perfeita, né? Porque nós não somos perfeitos, né? Não somos perfeitos, mas ele quer nos trazer a esta perfeição. E nós, graças a Deus, católicos, nós sabemos que a perfeição é o conhecimento pleno de Cristo, através dos sacramentos, através do alimento, né, da palavra, da Eucaristia, né, e do Espírito Santo, que nos é trazido tanto pela Eucaristia como pela, pela própria palavra de Deus. Né? Vânia, Rogério, é, Rogério, quer continuar lendo para nós? Pode ser. O antigozo do reino, a transfiguração. Desde o dia em que Pedro confessou que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Mestre, começou a mostrar aos discípulos que era necessário ele ir a Jerusalém, sofrer muito, ser morto e no terceiro dia ressuscitar.
Pedro repele esse anúncio. Os demais também não o compreendem. Nesse contexto, situa-se o episódio misterioso da transfiguração de Jesus sobre um alto monte, diante de três testemunhas escolhidas por ele: Pedro, Tiago e João. O rosto e as vestes de Jesus tornam-se fulgurantes de luz. Aparecem Moisés e Elias que falam sobre a saída deste mundo que Jesus iria consumar em Jerusalém. Uma nuvem os cobre e uma voz do céu diz: Este é o meu filho, o eleito, escutai-o. Por um instante, Jesus mostra sua glória divina, assim confirmando a confissão de Pedro. Mostra também que, para entrar na sua glória, deve passar pela cruz em Jerusalém. Moisés e Elias haviam visto a glória de Deus sobre a montanha. A lei e os profetas tinham anunciado os sofrimentos do Messias. A paixão de Jesus é, sem dúvida, a vontade do Pai. O Filho age como servo de Deus. A nuvem indica a presença do Espírito Santo. A Trindade inteira apareceu. O Pai na voz, o Filho no homem, o Espírito na nuvem clara. Vós vos transfigurastes na montanha, e porquanto eram capazes vossos discípulos, contemplaram vossa glória. Desculpa, porquanto eram capazes, vossos discípulos contemplaram vossa glória. Cristo Deus, para que quando vos vissem crucificado, compreendessem que vossa paixão era voluntária e anunciassem ao mundo que vós sois verdadeiramente a irradiação do Pai. Um comentário até aqui ou continua? Eu acho que pode finalizar. Daí a gente faz todo o comentário. Continua? Sim. Continua. No limiar da vida pública, o batismo, no limiar da Páscoa, a transfiguração. Pelo batismo de Jesus, foi manifestado o mistério da primeira regeneração. O nosso batismo, a transfiguração, é o sacramento da segunda regeneração, a nossa própria ressurreição. Desde agora participamos da ressurreição do Senhor pelo Espírito Santo, que age no sacramento do corpo de Cristo. A transfiguração nos dá um antegozo da vida gloriosa do Cristo, que transformará o nosso corpo humilhado, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso. Ela nos lembra igualmente que é necessário passar por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Pedro ainda não tinha compreendido isso. Desejar viver com Cristo sobre a montanha. Ele a reservou-se isto, Pedro, para depois da morte. Mas agora ele mesmo diz: desce para sofrer na terra, para servir na terra, para ser desprezado, crucificado na terra. A vida desce para se fazer matar. O pão desce para sentir a fome. O caminho desce para se cansar da caminhada. A fonte desce para ter sede. A tu recusas a sofrer. E tu recusas a sofrer. Eu tinha, quando terminou o 554, eu tinha realmente relacionado com o batismo de Jesus no Rio Jordão por São João Batista. Porque são as mesmas palavras que vieram do céu e que desce o Espírito Santo, né? Sobre Jesus na hora do batismo. É a mesma manifestação. Aí depois explica aqui no outro parágrafo, né? No 556. Quando o Rogério leu o 554, esse final, eu falei, poxa, são as mesmas palavras, né? Que Deus
que vieram do céu na hora do batismo. Então, aí foi isso que eu entendi, Oswaldo. Esse Sim, é batismo, isso o mesmo. batismo primeiro, então foi a primeira regeneração, né? Sim, O sim, batismo. E sim, a transfiguração, essa segunda regeneração, que é o sofrimento em Jerusalém e a ressurreição, né? A glória. sim, Quer dizer, o sim, sofrimento, nós aqui na caminhada, na igreja militante, nos pecadores, o sofrimento dos nossos pecados aqui na terra, mas com olhar no céu, né, para essa ressurreição de Cristo, que é o que nós queremos alcançar, né? sim. Então, é essa analogia, né, da palavra lá no começo, quando se encerra o Antigo Testamento com São João Batista e o último profeta, com a transfiguração. Eu nunca tinha feito essa analogia entre os dois As eventos. duas manifestações da Trindade, não? Interessante, né? Exato, exatamente. As mesmas palavras, né? As mesmas palavras. As mesmas Jair, palavras vindas do céu, né? Olha o que ele diz aí, logo depois daquilo que a Marisa falou. A transfiguração dá-nos um antegozo da vinda gloriosa de Cristo. Quer dizer, uma coisa é jogar sementinha, outra coisa é ver crescer, ajudar a crescer, para chegar nesse nível aqui, ó, de sentir essa presença de Deus, né? Aí começa a tomar forma na nossa vida como um todo, né? Não é só na hora da missa, não é só na hora do sacramento, mas em todo, no dia a dia, naquela conversa, naquilo que a pessoa. Porque o Oswaldinho está partilhando comigo aí de um problema que nós estamos tendo aí. É um afilhado meu. O menino se envolveu com droga, agora está assaltando farmácia. Então é dureza, é dureza. E o pai dele é um excelente pregador, entendeu? Embora tenha se afastado, deixou nós, não acompanhou a gente. Então ficou mais difícil para a gente. Mas olha que profundo. A transfiguração dá-nos antegozo da vinda gloriosa de Cristo, que transfigurará nosso corpo humilhado, conformando-o ao seu corpo glorioso. Eu preciso dessa âncora, eu preciso dessa razoabilidade para mim dar meus passos, para me caminhar. Não dá, os valores terrenos não dá para, ele não faz essa parte. Ah, mas saúde, mas tem bom emprego, não dá, não dá. É coisa da alma. A alma suspira esse antigozo, né? Aí o movimento. E se você, a pessoa, mesmo você ajudando, a pessoa não consegue presenciar essa situação, não consegue entender, não consegue estudar, não vai viver ela. É muito difícil, é muito difícil. Você fala, entra aqui, sai aqui e não tem como a pessoa mudar, né? Mas ela nos lembra também que é preciso passarmos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. E é a forma que eu vou receber essas provações. Eu vou receber elas como um revoltado, um reclamão, vou ficar com o saco cheio, vou blasfemar. Então, quando a gente fala de evangelho, Nossa Senhora, oração, o terço, Frei Gilson, tudo, soma tudo para nos dar na nossa vida a sustentação para essas tribulações, a sustentação da fé para crer acima do que está acontecendo humanamente. Porque se a gente não conseguir olhar transcendendo a vida humana, a gente não vai conseguir. Não vai conseguir. Nós vamos afundar também junto com o pacote, junto com o que todo mundo está fazendo. Amém? mas esse é o maior problema de todo mundo, e foi o nosso, e é de muitas pessoas, né? É, é aquilo que Jesus disse para Nicodemos, né? Necessário vos é nascer de novo. Quem nasce da carne é carne,
Quem nasce do Espírito é Espírito. A maior dificuldade nossa é nascer para uma vida espiritual, né? É ter uma vida espiritual interior. E essa vida espiritual interior, ela transcende a materialidade de todas as coisas, né? Então, a maior dificuldade dessas pessoas que passam por de nós em várias situações, é justamente ter essa vida espiritual intensa, cheia da graça, né? Estado de graça, né? Estar em estado de graça é estar cheio da graça de Deus, é ter essa vida interior. Então, o que Deus e Jesus veio nos libertar justamente desse corte dessa vida interior, porque o pecado ele impossibilita a vida interior, né? Ele abafa a vida interior, mas tem que ter o anúncio para que haja o arrependimento, para que restaure-se uma vida interior. Então, a luta é sempre com o interior do homem, né? Esse que é o problema todo, né? A luta é sempre dentro, né? E a gente nem sempre consegue atingir dentro do coração das pessoas. Olhar, aliás, corrigindo, a gente nunca consegue atingir o coração das pessoas dentro, porque é Deus que consegue, né? A gente nunca chega lá, porque quem realiza é Deus, quem alcança é a graça, né? É a graça. Mas nem sempre a pessoa está aberta a esta graça. Ela quer apenas resultados para que a manifestação exterior dela seja atendida, né? O interior. Então, essa transcendência, sem transcender, Jair, eu estou falando em cima disso que você disse, né? Se não transcender para algo maior que. E essa transcendência é só a vida interior que dá, né? Porque se não nascer do espírito, né, não tem a vida interior, né? Necessário vos é nascer de novo, necessário a nós é nascer de novo. Então, Jesus, quando se mostra com todo o seu esplendor e a sua divindade na transfiguração, para Pedro, João e Tiago, para eles entenderem e enxergarem e virem Jesus e passar essa barreira, como você está falando, né, Oswaldo? Tem uma vida maior, né? Mas era muito difícil para eles, né? Porque foi Pedro que falou, mestre, que bom que nós estamos aqui, porque nós vamos fazer 3 barracas, então, para o Senhor, para Moisés e Elias, para dormir e tal. Para eles também era muito difícil entender ali. E olha só, Marisa, olha só o que Pedro faz. Pedro olha 3 figuras reluzantes, né? Moisés, meu Deus, Moisés é o Moisés, né? Reluzante. Elias, pelo amor de Deus, Elias, o profeta, reluzante. E olha Jesus, reluzante. Meu Deus, os 3. Ele bota Jesus no mesmo nível dos 3. Aí ele fala, vamos fazer uma tenda para os 3. De repente, some os 2, né? Uma voz vem, pum, some, e sobra só quem? Jesus. Então, é só ele que importa, né? É só, todos os outros estão a quê? A serviço dele. Eles estavam lá para conversar com Cristo. Eles estavam lá para mostrar aos discípulos, né, que eles tinham um Senhor, que era Jesus que estava lá, né? E essa visão, sem transcender aquilo que Jesus realmente é, né? Isso é somente pela graça de Deus. Mas mesmo eles mostrando Jesus daquela forma, não foi o suficiente. Por quê? Porque eles abandonaram Jesus na cruz quando ele morreu. Né? Só João que não, né? Só João que ficou. Só João que não. O único João e Nossa que Senhora, ficou. né? O único que ficou até o final foi João, É verdade. Talvez tenha sido por isso que ele também tenha sido poupado
do sacrifício, da tortura, de uma morte terrível, e ele morreu de morte natural? Pode ser, ele Pode era ter sido. alguém que não precisava morrer com sangue, porque Passar por ele isso. já tinha a graça nele de uma maneira diferente, né? Lembra Diferente. que ele sempre se chama de o discípulo mais amado. É, o discípulo que Jesus amava, né? Mais amava. E ele ia levar Ah, Maria para casa dele. Mais essa ainda. O que tomou conta de Maria, né? Pois é. Agora, deixa e eu eu prestar também creio que licença. ele também ficou por Nossa Senhora, viu? É. Né? Ele também ficou por Nossa Senhora, né? Oswaldo, dá uma licença, Ela eu tá queria ali, eu só tenho que fazer um ficar grifo. pelo menos com ela, né? Fala, Oswaldo, Jair. eu queria fazer só um grifo bem pequenininho aí, porque achei importante que eu tinha anotado aqui no meu caderno e você falou. Uma palavra-chave aí nesse discurso aí que chama intensidade. Mesmo na nossa pequenez, na nossa miséria, caminhar em direção a uma vida intensa, né? Lembra no último encontro, eu falei de Nossa Senhora, dizendo assim, trocar os nossos conceitos, os nossos critérios, pelos conceitos e os critérios de Nossa Senhora. Isso seria uma chave para uma vida mais intensa, né? Se a gente conseguir, nós, estou falando de nós, nem falar dos outros, dar um passo nessa direção, eu acho que a gente já ganharia aí uns impulsos bons para a gente já ir almejando essa palavra que o Oswaldo falou de intensa, né? Intensidade. Eu acho que a demanda está aí, né? Quanto mais. Tem uma forma aí dos psicólogos, né? Quanto mais eu durmo, mais eu quero dormir. Quanto mais eu ganho dinheiro, mais dinheiro eu quero ganhar. Na fé não é muito diferente. Quanto mais eu me dedico, mais eu quero me dedicar. Quanto mais eu cresço, mais eu quero crescer. Então, haveremos nós de juntar esses valores que a gente está recebendo aí do catecismo, juntar para nós e fazer eles serem a semente do nosso crescimento. Isso é individual, não tem como terceirizar, não tem como alguém ajudar. Cada um tem a sua construção a ser feita, né? Mesmo que você dê boas dicas, boas informações, bons ensinamentos, mas a construção espiritual é sua, é minha, é de cada um. Então eu faria uso dessa palavra que o Oswaldo citou, da intensidade, né? In- Intensa. Interior, né, Jair? Interior. Exatamente. Intensa, né? Intensidade Interior, aqui exatamente. é interior, né? Ela que vai dar a cor, ela que vai dar o som, o tom, e ela que vai conseguir dar o valor para as coisas que a gente não consegue, né? Eu falo muito no curso de Crisma, eu falo muito, 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 muito. Tabela de valor, TV, 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 TV. As pessoas já estão se acostumando, já faz 6 meses, já estão assim meio habilitados já. Não adianta você querer, tem que dar valor. Se você dá valor, depois ele dá o resultado para você, né? Então, que nós sejamos, tenhamos nosso coração dócil aos impulsos do Espírito Santo para receber esses valores. E de uma forma humana, mas caprichada, e ganhando intensidade, né? Amém? Eu queria só falar aqui no 556, mas deixa a Vânia falar primeiro. Então, talvez o que você quer falar é o que eu queria falar. Eu acho que quando nós lemos aqui, eu acho que nós perdemos um pouco. Pelo menos eu gostaria de partilhar o que eu estou entendendo e ver se eu estou entendendo certo ou errado. Então, aqui, ó, no 556, no limiar da vida pública, o batismo, no limiar da Páscoa, a transfiguração. Ponto. Pelo batismo de Jesus, foi manifestado o mistério da primeira regeneração, o nosso batismo.
o nosso. Sim, Então, através dele, eu também fui regenerada no meu. sim, A A porta se abre. transfiguração é o sacramento da segunda regeneração, a sim, nossa própria ressurreição. sim, Desde agora, participamos da ressurreição do Senhor pelo Espírito Santo, que age no sacramento do corpo de Cristo. Desde agora. A transfiguração nos dá um antegozo da vinda gloriosa do Cristo. Então, assim, hoje, eu recebendo Cristo no sacramento eucarístico, eu também estou participando já dessa ressurreição e já dessa transformação. sim, Perfeito, sim. perfeito. Eu acho que nós perdemos isso na nossa leitura ali. Aí eu falei, será que eu entendi tudo isso ou eu estou... É importante reforçar isso. Hoje na nossa conversão, na Eucaristia que vivemos, nós vivemos hoje a transfiguração nossa, né? É a nossa transfiguração. A nossa segunda regeneração ocorrerá definitivamente na nossa morte, Sim, sim. após o julgamento, né? Aqueles que morreram com Cristo viverão em Cristo. Uhum, Aqueles que não morreram com Cristo não viverão em Cristo, né? uhum. Mas é maravilhoso isso, É né? maravilhoso, é maravilhoso. E, Na e esse leitura senti... eu não captei isso, eu tive Eu que estava reler para eu eu, tava entendeu? marcando aqui, ó. Então ele também, acho que era isso que você queria falar. Tá? Repete, Rogério, a sua parte, porque as palavras são Ah, diferentes. exatamente isso. Que eu estava assim, que eu acho que estava valendo a pena a gente for rever o 556, porque foi aqui, ó, pelo batismo de Jesus foi manifestado o mistério da primeira regeneração. O nosso batismo é o sacramento da segunda regeneração, Não, que é o que está aqui. não, a transfiguração. Não. Transfiguração. O O nosso nosso batismo é a batismo, primeira regeneração. É o tá, mas primeiro. o nosso Não, batismo, a transfiguração, é o sacramento da segunda então regeneração. você está lendo aqui, ó. Isso, Pelo manifesto do mistério da primeira regeneração. Dois pontos. O nosso batismo. Essa é a nossa primeira é regeneração. isso. Essa é a nossa primeira Tá? regeneração. Aí eu já peguei, então tá, é isso aí. É quando nós nos tornamos filhos de Deus, né? Isso, pelo nosso batismo. Quando a porta Isso, se abre para nós. isso. A segunda regeneração será quando nós formos confirmados, né, no juízo, né, que nós seremos agora cidadãos do céu, divinizados em Cristo e com Ele reinaremos. Só que a Não, gente já pode É a viver segunda isso geração. agora, já que a estamos Vânia... sendo regenerados. Exato, pela Santa Já Não, Eucaristia, como a somos Vânia não, falou. nós regenerados. já estamos participando dessa regeneração, mas ela só ocorrerá. Não, lê outra vez. Lê lá Vamos outra ler vez. de novo. Lê depois do 848 lá. Desde agora 840. Hã? participamos da ressurreição do Senhor pelo Espírito Santo. Desde já participamos da ressurreição do Senhor, pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo, Lê né? um pouco, Continua. Que age aonde? Que age Oswaldo, nos sacramentos. lê um pouco antes, duas, três palavras antes, Duas ou três palavras antes, vai lá. depois dos dois pontos. Ah, isso. A O nosso nossa, batismo é a não, aqui, transfiguração, ó, tá? segunda regeneração, a nossa O- própria ressurreição. isso. É A transfiguração é o sacramento da segunda regeneração, A certo? nossa, A própria transfiguração ressurreição. é o sacramento da segunda regeneração, Dois a pontos, nossa própria ressurreição. a nossa própria Ah, ressurreição. tá, certo. Nós já E, estamos ó, vivendo isso. Cristo se Esse é o antegozo, mostrando, né? eu entendo isso. O Cristo, na transfiguração dele, ele se mostrou que ele é Deus. Mas ele permanecendo conosco no sacramento da Eucaristia e nós recebendo ele, nós já estamos caminhando para essa transfiguração. Tudo bem que ela possa se concretizar lá quando a gente for feito com corpo glorioso, mas eu estou falando Isso, hoje já,
na ressurreição de Cristo, ele permanecendo conosco no sacramento, né, eucarístico, Sim, nós também já estamos é a sendo nossa ressurreição, ressuscitados. isso. E essa É é isso. a ressurreição. Entendi. Isso. Eu Então, assim, é entendi. profundo, muito profundo. É E uma, verdade, é muito profundo. uma coisa que me lembra, não sei se vocês viram, mas eu tinha mandado para vocês isso aqui durante a semana, ó. Não se esqueça que tem gente aprendendo a ser católico observando vocês. Eu mandei isso aí durante a semana e isso é exatamente o que nós estamos falando. Na transfiguração de Jesus, a gente participando, a gente no nosso exemplo, a gente participando da igreja e fazendo, tem gente olhando para nós, né? Logicamente, nós somos muito pequenininhos perto de Jesus Cristo, não dá nem para comparar, mas nós estamos fazendo esse mesmo papel para outras pessoas. Vê o tamanho do milagre. Quando você é católico, quando você vive a vida católica, quando você participa da Eucaristia, da Santa Eucaristia, da vida católica, você inspira outros a seguir. E se você olhar na sua vida e olhar por perto, você vai enxergar a quantidade de pessoas que olha para você e vê um brilho diferente no seu jeito de falar, no seu jeito de dar testemunho. E isso é, de novo, é a transfiguração de Jesus acontecendo dentro de você e você passando ela para o lado de fora. É um milagre de Deus acontecendo em você, levando a Sim. outro. É maravilhoso, né? Recapitulando, então, Uhum. nós tivemos a primeira regeneração do batismo, certo? Ok? A porta se A abriu. partir, com a vivência sacramental, eu já participo da segunda regeneração, Uhum. certo? Certo. Mas que será consumada apenas Quando saímos no dessa, final, porque eu ainda posso sair fora dessa segunda regeneração, sim. ok? Até o último Ok? segundo você pode cair. Isso é verdade. Exato. Então, por isso que aqui diz, ó, mas ela nos lembra que é preciso passarmos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Então, essa última linha, né, ela diz, ó, já estamos no antegozo, ok? Beleza, já estamos no antegozo. Já estamos na transfiguração, já estamos gozando disto. Mas isto tem que ser confirmado até o último dia da nossa vida. Né? E aí, essa palavra de Pedro ainda tinha compreendido, tal, 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 no final, né? Uhum. Vida Caminho desce. desde para cansar-me, na caminhada, a fonte desde para ter sede, e tu recusas sofrer? Não, vamos até o final da nossa vida, tá lá, firme. É, é grande. Ô, Jair, quer ler um pouco para a gente? Ainda dá tempo? Eu só queria falar assim, o quanto que a Eucaristia é algo que ninguém sabe ainda, né? Só A isso. gente não sabe É, direito ainda a até eu importância. mesma, antes de conhecer isso, eu acho que a gente não tem a mínima noção, não tem. Não tem. E eu ainda digo mais, nós ainda não temos, né, Vânia? Sim, sim, porque cada dia se Estamos, descobre mais, entendeu? E assim, estamos está sendo aprendendo revelado. a riqueza verdadeira da presença de Jesus Cristo, né? Né? E ele toda hora se fazendo um pedacinho de pão para que a gente continue. Né? E é o mesmo Cristo que andava com os apóstolos. É algo que é muito maluco, né? Muito. O Oswaldo, poder da. Oswaldo, vamos fazer um registro aí que o Padre Ron nos ajudou muito, hein? No retiro. Sim, esse retiro foi marcante na nossa vida, né, Jair? Foi para nós Foi, aqui um, lá. foi, um, foi uma, uma, uma Uma aula mudança, especial né? aí, Padre Foi Ron. ponto de inflexão, né? Foi um ponto para os engenheiros aí, ponto de inflexão. O poder da Santa Eucaristia, como a Vânia cita aí e lembra, eu sei que o exemplo é pequeno, de novo,
mas eu sempre falo e dou testemunho da mesma coisa, eu tive a sorte, ou a luz, a glória de ter sido chamado para ajudar a fazer aquela transmissão da Santa Missa todo santo dia, e com isso receber a Santa Eucaristia na época que ninguém estava recebendo, durante os 3 meses seguidos. E eu olho hoje para trás e olho minha rotina de oração, o jeito que eu penso, aquilo foi uma guinada na minha vida. E é ali, você fala assim, ah, não, mas não tem nada de Covid, não tem nada de transmitir missa, não tem nada disso, não. Eu tenho dentro de mim que foi a Santa Eucaristia todo santo dia. E eu lembro que em dado passar assim da primeira, segunda semana, não vou lembrar o dia certo, uma vez a ficha caiu. Falou, olha o que Deus está fazendo com você no meio de tantas pessoas, alguém ter chamado você para vir aqui dentro e ter a sorte, o privilégio de estar podendo comungar todo santo dia com o mundo todo fechado. E dali em diante eu falei, não se brinca com isso. Santa Eucaristia, a comunhão, vamos falar o seguinte, a gente sempre põe Deus, deve-se colocar sempre Deus na prioridade máxima. Isso implica que a hora sagrada de receber a Santa Eucaristia, pelo menos aquela uma vezinha por semana, tá? Tem que acontecer. E hoje eu entendo isso de forma completamente diferente, por causa da própria Santa Eucaristia. Eu tenho certeza disso. Hoje isso que você falou dá para entender por que é um pecado mortal não participar da Eucaristia dominical, podendo participar, né? Né? Hoje dá para entender por que isso é um pecado mortal e tem que ser confessado, né? É importantíssimo que seja confessado. Quantas vezes eu faltei do domingo porque porque eu estava com preguiça, né? E exceto condições totalmente adversas que existem, né? Mas assim, é justamente por isso, por desprezar o próprio Cristo, né? Desprezar aquele que é. Eu sou, ele é o eu sou. É, Eva, vamos ler só a entrada messiânica, né? Aí depois a gente pode até deixar o resumo para o próximo encontro nosso, tá bom? Não, é a subida de Subida, Jesus a Jerusalém. Ah, a subida. subida de Jesus, isso. Daí 557. Ela é entrada, curtinha. Ela é a entrada curtinha. messiânica. Marisa, quer ler para a gente? Tá bom. 557. Quando ia se completando o tempo para ser elevado ao céu, Jesus tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Com esta decisão, indicava que subia a Jerusalém pronto para morrer. Por 3 vezes tinha anunciado sua paixão e sua ressurreição. Ao dirigir-se para Jerusalém, disse: Não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jesus lembra o martírio dos profetas que tinham sido mortos em Jerusalém. Todavia, persiste em convidar Jerusalém a congregar-se em torno dele. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como uma galinha reúne seus pintinhos debaixo das asas, mas não quiseste. Quando Jerusalém está à vista, Jesus chora sobre ela e exprime uma vez mais o desejo de seu coração. Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, agora, porém, está escondido aos teus olhos. Quer parar aqui? Só ler. Vamos, vamos. Eles não conseguiam enxergar. Jesus falava o que ia acontecer e eles não conseguiam. Na realidade, é aquele. Eu não quero entender, mesmo que eu entenda. Não, né? Ele é o Salvador, como que a gente vai perder ele, né? É inconcebível. Não. Sai da minha cabeça.
é uma ação humana nossa, né, para proteger os nossos pensamentos, né, de coisas que vão além da nossa capacidade de suportar, né? Então é natural os discípulos não entenderem o que Jesus queria dizer, porque aquilo era insuportável, né? E Jesus sabia dessa limitação, né? Eles ainda não tinham a graça do Espírito Santo para que aquilo pudesse acontecer, né, de maneira plena. É 3 e 1, vocês não querem só ler esse último parágrafo? É a resposta do outro parágrafo. Eu Acho acho que que devia. deveria. Acho que a gente deveria ler até ali. Vamos lá, então. Levânia, Marisa, não, não, Levânia, Vânia, termina essa leitura. A entrada messiânica de Jesus em Jerusalém. Como Jerusalém vai acolher seu Messias? Embora sempre se tivesse subtraído às tentativas populares de fazê-lo rei, Jesus escolhe o momento e prepara os detalhes de sua entrada messiânica na cidade de Davi, seu pai. É aclamado como o filho de Davi, aquele que traz a salvação. Hosana, que quer dizer salva-nos, dá a salvação. Ora, ó Rei da Glória, entra em sua cidade montado no jumento. Não conquista a filha de Sião, figura de sua igreja, nem pela astúcia, nem pela violência, mas pela humildade que dá testemunha da verdade. Por isso, os súditos de seu reino nesse dia são as crianças e os pobres de Deus, que o aclamam como os anjos o anunciaram aos pastores. A aclamação deles, bendito que vem em nome do Senhor, é retomado pela Igreja nos santos da liturgia eucarística, para abrir o memorial da Páscoa do Senhor. A entrada de Jesus em Jerusalém manifesta a vinda do reino que o rei Messias vai realizar pela Páscoa de sua morte e de sua ressurreição. É com sua celebração, no domingo de Ramos, que a liturgia da igreja abre a grande Semana Santa. Você está no mudo de novo. Jair quer fazer a sua. Eu vou fazer a minha, o meu grifo aí, né? Uhum. É aclamado como filho de Davi, aquele que traz a salvação. Hosana quer dizer salva-nos, dá a salvação. Ora, olha que profundo. Ora, o Rei da Glória entra em sua cidade montado em um jumento. Não conquista a filha de Sião, figura de sua igreja, pela astúcia e nem pela violência, mas pela humildade que dá testemunho da verdade. Então, essa é a nata de todo o evangelho, né? A nata de todo o evangelho é essa presença de Jesus desta forma. Como rei, ele vai ao ápice da humildade, né? Como rei. Ele não perdeu a figura de rei, mas ele mostrou a humildade. E isso aí, gente, isso aí tudo para nós. Esse conceito que Jesus, esse ensinamento que Jesus passa nessa hora. Por isso, o súdito do seu reino nesse dia são as crianças e os pobres de Deus, que o clamam, aclamam, como os anjos anunciaram aos pastores. Bendito que vem em nome do Senhor. A gente parece estar vendo eles flutuarem, né? Tirou o pezinho da terra, assim, para dizer, né? Hosana que vem em nome do Senhor. Quer dizer, olhe bem, Oswaldo, de onde eles tiraram os pobrezinhos e as crianças para proclamar desta forma?
Esse é o poder de Deus agindo, é o Espírito Santo agindo é, a olho nu, né? A olho nu, porque nós vemos o escrito, mas eles viram as pessoas lá. Esse texto E é muito também tem bonito. relação, né, Jair, com os sinais do reino, Sim, porque a sim, fama de Jesus se espalhava, né? sim, sim, sim. Então, houve nesses anos a fama de Jesus se espalhando pelos sinais do reino, as pessoas simples e pobres, né? E bendito seja o Pai, porque revelou isso aos humildes e pobrezinhos e pequeninos, né? Perfeito, perfeito. Esses humildes e pequeninos enxergavam esses sinais e recebiam Jesus como um verdadeiro libertador, né? Então, os pobres e as criancinhas, os pequeninos, né, é que recebiam Jesus pela sua fama que o precedia, pelos sinais que ele havia realizado, né? Mais ainda, né, Oswaldo? Eu sinto assim, duas coisas. Quando ele fala assim, lá no finalzinho do 558, Cinco, cinco, Jesus chora sobre ela e exprime uma vez mais o desejo do seu coração. Se tu também compreendesse hoje o que te pôde trazer a paz, agora, porém, está escondido aos teus olhos. Então, assim, quando eu li isso, eu pensei muito assim, o que ainda os meus olhos têm, né, as escamas que eu não sim, consigo ver, como se ele estivesse falando para mim, que eu não, ele sim, não se revela mais daquilo que cada um pode. Mas na situação dos pobres e das crianças, eu avalio assim, as crianças eram puras, eram inocentes, então elas não tinham nada nos olhos. E os pobres não preenchem o coração com nada, a não ser aquilo que é real, que eles não têm mais sim. nada a se apegar. O fariseu, ele tinha o status, cada um tem a sua vida e preenche o coração com aquilo que, né? Mas as crianças e os pobres não, eles são puros, eles não têm nada para substituir a não ser o próprio Deus, né? Então, eu E também. eles precisam de ajuda, né? É, Uma criança não vive sozinha, né? Um pobre precisa de ajuda. Então, eles são necessitados, na realidade, né? né? Então, os necessitados, eles reconheciam, né, Jesus, né? Os doentes, os pobres, os presos, aqueles que eram necessitados verdadeiramente, né? Mas mas mesmo em cima deles, eu vejo assim, né? Eles queriam apenas que Jesus viesse para ajudar-nos nas suas necessidades, mas Jesus veio para necessidades maiores ainda do que qualquer expectativa de Jerusalém, né? Ah, Jerusalém, se soubesses, né? Uhum. Para que estou entrando, né? Ah, Jerusalém, que a vista se choras, né? Exprime que eles não, eles estavam recebendo ele como Hosana nas alturas, bendito aquele que vem, filho de Davi, mas eles não sabiam ainda a dimensão daquilo que Jesus iria realizar ainda. E ainda vai, né, Oswaldo? E ainda está realizando. Nós estamos a caminho, nós não estamos. E Nós nós ainda não estamos sabemos ainda a aprendendo. dimensão Não, ainda. não, todo dia você vai aprendendo um pouquinho. É, Deus não vai revelar tudo uma vez só. Você falou isso aí umas 10 vezes no curso aí. Não vai revelar tudo uma vez só, né? não. Ok. Martin, Rogério, Vânia, Do meu Marisa, lado, eu só tenho que reler o 556 aí, porque ele foi bem forte para mim, com várias notas. Eu preciso agora, muito bom. pelo esclarecimento da Vânia, reler e aprender um pouco mais nesse parágrafo aí. Muito bom, maravilha. 556. E você, Marisa? E você, Roseli? Eu também, o 556, com certeza, Rogério. E eu também pego até os anteriores, desde quando a gente começou o 554 do
da transfiguração. Então, não só o que eu busquei, antes mesmo de continuar, né, os parágrafos, eu falei, puxa, mas foi exatamente a voz que veio do céu, Deus falando a mesma coisa no batismo. Aí ele explica depois, a primeira regeneração, a segunda. Então, eu também vou reler com muito mais cuidado e carinho, com bastante calma, desde o 554, porque começa esses parágrafos sobre a transfiguração e esses dois tempos, né? Os dois tempos de nós recebermos o batismo, a entrada na vida cristã, ao lado de Jesus, de Maria, dos anjos e santos, e a segunda regeneração, né? Como o Rogério está falando, porque é uma coisa muito profunda, muito. Nós pegamos, para mim, esses capítulos a partir do 554, parágrafos, eu vou ter que prestar bastante atenção e foram muito bonitos, muito bonitos. Amém. É o caminho, né? Jesus não é o caminho, né? Martin, Roseli? Eu concordo com a Marisa, os dois pontos. Mas esse também no finalzinho, que fala da descida dele, né, que ele olha para Jerusalém e fala e chora, né, que queria colocar embaixo das asas como uma galinha os seus pintainhos. É demais. Achei muito. É muito, né? É muito. Eu vejo a leitura de hoje, o que nós estudamos hoje aqui dentro, me produz uma confusão de pensamentos. É difícil de botar numa palavra mais precisa do que nós conseguimos ler aqui. Mas eu enxergo, assim, resumidamente, os milagres que Deus, Jesus Cristo fez, e Deus faz, Jesus Cristo faz em nossas vidas, nos chamando, servindo, assim, de doce para nos chamar a atenção para a vida. Depois vem justamente os dois momentos, né? Justamente o batismo e a transfiguração. E aí eu termino com o que eu falei agora há pouquinho atrás. Tem gente observando a gente para entrar dentro da vida católica, da vida cristã. Sim. Então você olha isso tudo e você vê o milagre maior, como a igreja funciona, como o poder dado a Pedro, o poder da igreja, o que ela vem, o ensinamento que ela nos dá, o conhecimento. Você vê como é que a gente conseguiria, mesmo não sendo um exemplo perfeito, ser exemplo para alguém, se não fosse alguém escrever um SIC para que a gente pudesse parar e refletir. Você vê, a Bíblia também, mas a Bíblia é o livro, mas a nossa capacidade de digeri-lo com a riqueza que aquilo está sozinho, tá? Seria É muito limitada, né? muito limitada. E olha a quantidade de luz que é colocada ao nosso dispor para a gente poder virar luz e Sim. levar a outras pessoas. Sim. Eu falo, é uma confusão de pensamentos, é difícil de colocar isso num jeito, mas a gente vê o milagre aqui. Não precisa ir longe, você não precisa ver o cego começar a enxergar o mundo. Não, você enxerga aqui. Né? O maior milagre na vida de qualquer pessoa é a conversão, né? É o maior milagre que Deus pode realizar na vida de qualquer pessoa. É o cego realmente enxergar, Isso, o surdo realmente ouvir. Isso, não é a palavra humana, é a voz de Deus, é o exemplo de Deus, o milagre de Deus. Né? Exatamente. Jair, considerações finais. Eu gostei do 546, gostei de tudo, perfeito. Deixa eu dar um pequeno testemunho para vocês. Aí já vou emendar, vou fazer minha partilha. Quinta-feira, à noite, das 19h30 às 22 horas, eu dou aula de Crisma. E nessa quinta-feira, eu dei aula de Crisma sobre a Igreja Católica. Quando terminou, eu estava arrepiado,
sabe? Me arrepiei todo, assim, porque foi muito Surpreso, né? Surpreso. surpresa, foi muito profundo e tal. É, então eu ficaria como partilha, né? Olhando para a Igreja Católica, conseguir, né? É claro, com a ação do Espírito Santo, 2000 anos carregando esses tesouros, né? E agora, nos últimos tempos, o Catecismo vem nos dar essa abertura. Então, no 560, a entrada de Jesus em Jerusalém manifesta a vinda do reino que o rei Messias vai realizar pela Páscoa de sua morte e de sua ressurreição. E com sua celebração no domingo de Ramos, que a liturgia da igreja abre a grande Semana Santa. Então, a Igreja Católica carregar tudo isso daí, tudo que nós falamos está dentro da Igreja Católica. Carregar todos esses 2000 anos e trazer desta forma para nós, com esta perfeição. Trazer para nós com esta perfeição. E nós podemos, e somos convidados e podemos adentrar a Igreja Católica e dela participar, né? Então, você entra na missa, você entra, aí entra a procissão de entrada, e aí começa uma grande celebração, né? Vai celebrar tudo que nós falamos. A Eucaristia é a celebração de tudo que nós falamos, não tem nada fora da Eucaristia. Amém? Essa é a minha partilha Amém. aí. A Igreja Católica carregando esse tesouro e colocando disponibilizando para nós aí através do catecismo. Amém. Amém. Aproveitando um gancho dessa sua, que eu achei perfeita, a entrada de Jesus em Jerusalém manifesta a vinda do rei, do reino, ó, a vinda do reino que o rei Jesus vai realizar pela sua Páscoa. E essa passagem me dá uma luz muito grande sobre o 556 que nós lemos, da segunda regeneração. Por que isso? Porque Jesus sempre afirmou: o reino de Deus já está entre vós, certo? Ok? Ele era o próprio reino, o reino de Deus já estava entre ele. Mas esta passagem, ela diz que o rei Messias vai realizar este reino pela sua Páscoa em sua morte. Então, a concretude do reino de Deus, a consumação, tudo está consumado. Acontece na cruz de Cristo, inclusive o reino de Deus. E desta mesma forma, eu faço uma mesma analogia para a segunda regeneração nossa, do homem, humana, né? Que tudo, o reino de Deus já está entre vós. A segunda regeneração já foi feita. Participamos na Eucaristia, participamos em tudo. Mas ela será consumada e realizada em nós, né? Na nossa Páscoa. Por Cristo, pelo Rei Cristo, né? Eu achei assim que foi uma luz muito maravilhosa essa última leitura, né? Que o Jair repetiu, tá? Então, o que eu tiraria de tudo que nós lemos? Tudo, desde as manifestações ou sinais do reino, é para quê? Para mostrar Cristo, né? As chaves do reino é para quê? É para conduzir a Cristo, né? O antegozo é para mostrar quem é Cristo, né? A transfiguração é para revelar Cristo, né? A subida de Jerusalém é para cumprir aquilo que Cristo tem que cumprir. Tudo é para revelar Cristo, né? Então, tudo que é importante na nossa vida é a revelação de Cristo. Ah, mas a igreja é a parte mais importante. Não, ela faz parte da revelação de Cristo, né? Ah, mas os milagres são importantes. Não, eles fazem parte da revelação de Cristo. Ah, mas não, tudo. Na realidade, o que importa é Cristo, né? É Jesus Cristo. E isto que
é algo que aos poucos vai dando um entendimento libertador para a gente não ficar tão limitado e bitolado nas coisas, né? E entender a essência daquilo que realmente nós somos chamados a viver, né? Que é a adesão plena a Cristo. Eu acho que Deus é maravilhoso, viu? Ele é lindo, maravilhoso, e ele tem paciência com a gente, né? Porque ele vai dando assim, gotinha, 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 né? E eu creio que até os últimos dias nós vamos ter a graça de ter ele completando em nós aquilo que ainda falta, né? É por isso que nós estamos aqui reunidos e sempre estamos, né? Então nós queremos te agradecer, Senhor amado, pela vossa misericórdia de nós, das nossas famílias, dos nossos filhos, dos nossos amigos, de todos aqueles que cruzam as nossas frentes, que o Senhor coloca dentro das nossas vidas, e também aqueles que apenas passam pelas nossas vidas, Senhor, mas que eles possam também estar levando, Senhor amado, o teu perfume, o teu cheiro, Senhor, a tua essência, porque a única coisa que nos dá sentido para a vida és tu, ó Senhor Jesus. És a tua presença em nós, Senhor. Por isso nós te louvamos e te bendizemos pela revelação dessa verdade na nossa vida e que possamos vivê-la plenamente, Senhor, interiormente, Senhor, com toda a ação da tua graça e fidelidade ao teu chamado. Isso nós vos pedimos, ó Pai, por Cristo, nosso Senhor. Amém. 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 Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um bom, um santo abençoado batismo para todos, né? Vamos aí.